Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou tratar sobre mais um tipo de revisão de literatura. Nesse caso é a chamada revisão narrativa. Eu vou descrever, falar um pouquinho sobre ela, uma estratégia de busca, quando que eu vou elaborar. Então são pontos que eu vou ir desenvolvendo aqui para que você tenha uma estratégia adequada para utilizar a nossa revisão narrativa em si. Um grande ponto que nós precisamos entender na revisão narrativa é que ela em si, assim como as demais, elas precisam ter uma leitura atenta, elas precisam ter uma estratégia, uma delimitação de tema, um interesse, uma busca ativa por materiais, por fontes de informações em si. Então, a grande ponto da descrição, quando se fala em revisão narrativa, é que ela também é muitas vezes chamada da revisão tradicional ou uma revisão semi-sistemática ou semi-organizada ou uma revisão mais exploratória em si. E ela serve, essa revisão narrativa, quando se diz, para que eu entrego uma revisão narrativa em si? Ela vai descrever um histórico, ela vai descrever o desenvolvimento de um problema, como é que está o seu gerenciamento em si, como a área de conhecimento está tratando, gerenciando aquele tipo de tema ou de assunto em si dentro daquele momento. E um outro ponto também da descrição da revisão narrativa é que serve para o pesquisador, e aqui é para o pesquisador, não necessariamente para quem está avaliando aquele trabalho, mas para o pesquisador em si, que depois, claro, pode produzir um artigo, para produzir um trabalho de conclusão, mas serve para o pesquisador compreender alguns conceitos, para ele compreender termos técnicos, enfim, daquela área. Ele serve para encontrar lacunas de pesquisa, para enxergar um gap de pesquisa, uma dificuldade, com um campo que está controverso naquele momento. Então, é para isso que serve uma revisão narrativa também. Claro, as outras eu posso encontrar isso, eu posso encontrar. Nesse caso, se eu estiver usando a revisão narrativa, ela vai também trabalhar esse ponto e também usar para iniciar uma pesquisa em uma nova área. Então, imagina que você desenvolver alguns assuntos na área de inovação e daqui a pouco você quer trabalhar um contexto mais ligado ao empreendedorismo, mas você nunca trabalhou em empreendedorismo em si. O que você vai fazer? Você pode fazer uma revisão narrativa que comece a apontar para essa área de empreendedorismo. Então, o que você está querendo? Iniciar pesquisa em uma nova área, em uma nova temática em si. Então, você está fazendo um levantamento dessa estrutura para avaliar como está aquela área naquele momento. E é muito, pessoal, a revisão narrativa ela é muito utilizada por alunos em disciplinas em geral. Então, lá você está numa graduação, num mestrado, doutorado, você pode utilizar ela como uma base para desenvolver o seu trabalho em si. Então, entendido o que é essa revisão narrativa ou revisão tradicional em si, como que eu começo, qual que é a análise que eu faço para trabalhar a revisão narrativa? O primeiro grande ponto dela é que eu preciso discutir o assunto do ponto de vista teórico ou contextual. Então esse é o ponto de analisar. Então eu discuto aquele assunto e aí quando se fala o assunto, sempre lembrando que é o tema que eu estou colocado, que eu coloquei naquele momento. Então eu preciso ter um tema para discutir por questão lógica, até para buscar em banco de dados em si, do ponto de vista teórico ou conceitual. Então eu vou fazer essa discussão em si, eu vou discutir esse assunto. E é usado para apontar o início de um problema em si. Então se eu estou discutindo aquela leitura, aquele material em si, eu estou também verificando novos problemas, novas controvérsias em si. Então por isso que eu faço a exploração inicial de um problema de pesquisa em si. Um segundo ponto para trabalhos para analisar e avaliar de leitores, em muitos casos aqueles que não são tão especializados ou que têm menos tempo para ler e aprofundar na temática. Então, imagina o caso de você estar se dedicando na área da inovação, você quer entrar na área do empreendedorismo, mas você talvez não tenha muita base ainda. Então, você pode pegar um artigo de revisão narrativa em si para usar nesse caso. Então, ele é um ponto inicial de trabalho em si. Um terceiro elemento deve apresentar trabalhos que concordam e discordam entre si. Aqui é um ponto que nós podemos fazer um comparativo bem importante em relação ao levantamento bibliográfico.
No levantamento bibliográfico, se você assistiu o vídeo sobre levantamento bibliográfico, você tem que o levantamento bibliográfico eu trago algumas informações quantitativas, as palavras-chave, os descritores, a análise de conteúdo, se for o caso, mas eu não trago no levantamento bibliográfico uma discussão, ou seja, uma estrutura do ponto de vista teórico, conceitual ou da concordância ou discordância do ponto principal do texto, ou seja, do mérito do texto, que é diferente para esse tipo de revisão, que é a revisão narrativa. Então eu concordo ou discordo, eu avalio o que os autores estão dizendo aqui, eu estou analisando aquilo que está sendo posto pelos autores em si. E um quarto ponto aqui na estratégia da análise, ele possibilita contextualizar, problematizar e visualizar teorias. Por quê? Porque como eu estou concordando, como eu estou discordando de autores, eu estou avaliando, eu estou propondo um contexto, eu estou propondo uma socialização de problemas em si naquela parte. E eu também estou fazendo o que se chama de direcionamento. Então eu estou apontando por uma linha, eu estou colocando mais envergadura para uma área em específico e, por lógico, deixando de lado outros termos, outras questões em si. Então, esses são os 4 pontos que se chama de análise para a nossa revisão narrativa em si. E agora, um outro ponto também para nós discutir é o que se chama de avaliação realizada. Então, se eu fiz análise, o que eu avalio daquela estrutura desse artigo de revisão narrativa? Eu posso colocar alguns pontos aqui que são, eu argumento sobre a utilidade e adequação de métodos. Então, eu tenho uma revisão narrativa, eu posso argumentar sobre a questão de métodos que estão sendo trabalhados em pesquisas, em estratégias, por exemplo, de pesquisa experimental, de pesquisa de campo, de levantamento, enfim, do que for. Eu posso colocar essa estrutura de adequação de métodos. Eu posso também conceituar e agregar achados, evidências em geral, para formular tanto teoria quanto explicações do que eu fiz. Eu também posso fazer isso. Posso utilizar a avaliação realizada para definir termos técnicos e explicar conceitos dessa área de pesquisa. Então, imagina que exista uma celeuma, existe uma discussão sobre eventuais termos ainda não totalmente definidos. Eu posso propor um artigo de revisão narrativa para explicar algum termo, algum conceito ou juntar elementos para propor um conceito mais geral, um conceito mais abrangente sobre alguma coisa que eu queira. Então eu posso utilizar a revisão narrativa. Então eu estou fazendo uma avaliação sobre isso. Um outro ponto, demonstrar vantagens e desvantagens de conceitos e métodos. Se eu faço a parte de concordar e discordar sobre autores, então eu estou apontando as vantagens e as desvantagens de utilizar certo método, certa teoria, certa observação ou experimento em si. Um outro elemento também da avaliação realizada é que eu posso evidenciar perguntas, lacunas de pesquisa, aquilo que já colocado anteriormente são os gaps de pesquisa em si. Se eu estou apontando vantagens, se eu estou apontando desvantagens, se eu estou discordando, daqui a pouco eu estou apontando, na verdade, são detalhes, são atritos entre pesquisadores, que isso vai resultar numa lacuna de pesquisa, nessa estrutura. Um outro ponto, resumir a literatura especializada por meio de citações. Então, eu posso fazer um levantamento de vários autores e eu posso, desses vários autores, tirar a parte que interessa para discutir, ou seja, para narrar o que esses autores estão dizendo. E dessa narrativa tirar uma conclusão maior, tirar um ponto de contato entre as pesquisas desses autores em si. E um último elemento quando se faz a avaliação realizada, tirar conclusões sobre pesquisas em geral, ou seja, é o colocado anteriormente. Então eu trago o que esses autores já disseram nessa área para tentar apontar novos caminhos de pesquisa. Então, nesse momento, eu faço essa revisão narrativa para solidificar aquilo que já foi discutido anteriormente. Então, a partir dessa minha revisão narrativa, outros autores podem se basear para desenvolver novas fronteiras de pesquisa. Entendido esses elementos de avaliação realizada, um ponto também é o que se chama de estratégia de busca. Como é que eu faço as chamadas fontes de pesquisa para trabalhar essa parte de revisão narrativa? Então, a estratégia
de busca por uma revisão narrativa em si, as fontes de pesquisa, elas são particulares. Eu vou colocar aqui particulares do autor, tá? Particulares do autor. Por quê? Porque ela, na verdade, ela não tem um critério específico. Se eu fizer uma revisão narrativa, claro que eu tenho algumas etapas, algumas estratégias em si, mas ela não tem um critério específico. Por exemplo, uma revisão sistemática com meta-análise, tá? Então daqui a pouco eu vou usar a estrutura do Prisma e outras, que é um elemento já... É um documento solidificado, é um critério explícito. Na revisão narrativa eu não tenho. Então, por isso, sem uma revisão ou sem uma estrutura de revisão com critério explícito. Então, isso aqui é importante para nós entender. Ou seja, ela não precisa um elemento sofisticado ou sistemático em si, como eu mencionei, que é a revisão sistemática ou revisão sistemática com meta-análise em si. Então, para essa estrutura. Por quê? Porque eu não preciso buscar essa análise crítica da literatura usando essas estratégias. E aí o que quer dizer? Que eu não uso o chamado protocolo rígido, ou seja, eu não preciso usar um protocolo rígido, como é numa revisão sistemática. Tá? Então, esse é o ponto principal na chamada estratégia de busca ou das fontes de pesquisa. Muitas vezes, imagina, eu estou trabalhando na base de dados na Scopus. Então, se eu depender de utilizar uma base de um protocolo rígido, eu preciso seguir aquilo que esse protocolo está dizendo, independente da base. Então, eu preciso seguir essa estrutura. Agora, na revisão narrativa, esse primeiro ponto quer dizer o seguinte: olha, se você estiver utilizando a base de dados, a Scopus, a Web of Science, a Scielo, ou enfim, o que for lá, vamos pegar uma coisa mais simples, um Google acadêmico, não, tanto faz, você que vai estruturar, a sua fonte de pesquisa é subjetiva, ela é particular do pesquisador, então é do interesse do pesquisador em si, que é diferente de ter um protocolo rígido. O protocolo rígido é uma sequência obrigatória de etapas. Então, para nós entender muito bem isso, nós precisamos definir, porque a estratégia de colocar a revisão narrativa é que aos pouquinhos nós vamos entendendo quais são os tipos de revisão de literatura possíveis que você tem. Tem vários tipos, tem a revisão, o levantamento bibliográfico, a nossa própria revisão narrativa, tem revisão de escopo, tem revisão integrativa, tem revisão sistemática, tem revisão sistemática com meta-análise e assim sucessivamente. Então tem vários tipos, inclusive vários desdobramentos, inclusive outros autores pensam de formas diferentes. Tá? Esse é um ponto que nós precisamos aqui colocar. Um outro elemento, quando se fala da estratégia de busca em si, a busca pelos estudos, ou seja, a busca quando eu estou fazendo em artigos, vamos pegar aqui de estudos e a minha base é a Scopus em si. O que acontece? Eu não preciso esgotar tudo que tem na Scopus. Eu não preciso fazer uma varredura total e sistemática lá na Scopus. Eu vou fazer alguns critérios baseados nos meus interesses específicos. Por isso que ela não precisa esgotar as fontes de informação em si, tá? E um terceiro ponto, não há obrigatoriedade de informar com detalhes os procedimentos, ou seja, o que é informar os procedimentos? São as etapas, eu não preciso necessariamente descrever. É claro que, por exemplo, num artigo científico ou num trabalho de conclusão, eu preciso escrever a estrutura do material e método em si. Eu preciso colocar isso, mas eu não preciso informar com um requinte de detalhes em si, por mais que se use numa estrutura, e aqui depois vou colocar como exemplo, nós vamos discutir isso, fazer um fatiamento de um artigo e aí nós vamos discutir a revisão narrativa em si, por mais que os autores coloquem razoavelmente com um certo requinte, um certo detalhamento em si, mas não é tão necessário, usados para selecionar essas e avaliar essas referências, tá? Então esse é um ponto importante aqui para nós entendermos. Então, fechado essa estratégia da busca, da fonte de informações, que não precisa esse protocolo rígido em si, ou com critérios explícitos, o que nós temos? Essa revisão narrativa, o que ela vai contribuir para a nossa área? Então, se você estiver imaginando, bom, mas eu poderia fazer um levantamento bibliográfico, pode fazer um levantamento bibliográfico, posso partir para algo mais aprofundado, com maior elaboração, grau de sofisticação, com uma revisão sistemática, posso também, não tem problema nenhum, mas a revisão narrativa, ela apresenta contribuições e são contribuições significativas. Quais são elas? Eu trago pelo menos 4 aqui. A primeira delas, estabelecer analogias
ou integrar áreas de pesquisas independentes com o objetivo de promover um enfoque mais multidisciplinar. Eu estou dando um caminho naquilo que eu quero escrever. É uma narração. Eu sou a pessoa, eu sou o autor que trabalha aquilo, então esse enfoque pode ser mais direcionado, ele pode ser mais, aquilo colocado anteriormente, ele é algo mais subjetivo, eu posso apresentar novas estruturas, eu posso colocar esses autores para discutir entre si e eu tirar uma conclusão sobre aquilo especificamente. Um segundo ponto, a seleção dos estudos, a interpretação das informações podem estar sujeitas. E aqui é uma lógica, sim, a subjetividade dos autores. Por que ela pode estar sujeita à lógica dessa subjetividade? Porque o autor, aquilo que eu coloquei antes, eu posso concordar ou posso discordar, mas ela é sujeita, eu discordo baseado nas minhas percepções de pesquisador, nas minhas percepções naquele momento, no grau de conhecimento que eu tenho. Por isso que ela pode ter um viés aí, pode ter um probleminha de análise, ou seja, a subjetividade dos autores que estão fazendo, que estão desenvolvendo aquela pesquisa. E esse é um ponto de detalhe que muitas vezes o pessoal não gosta muito da revisão narrativa. Mas a revisão narrativa ela é muito subjetiva, ela é muito baseada no critério que o autor trabalha em si. Pode ser um fato também, muitas vezes, de uma crítica, se você está desenvolvendo um trabalho de conclusão da banca. A banca perguntar, mas ela é subjetiva? Sim, é subjetiva. Então, você pode ter essa estratégia, você vai ter que defender um pouquinho melhor essa sua subjetividade e por que ela talvez vá contribuir de uma forma mais significativa, aliviando ou tirando um viés mais subjetivo. Um outro ponto, as conclusões das revisões narrativas podem ser fortemente enviesadas pelo viés de confirmação, que é essa estrutura antes. O que eu vou confirmar, o que eu vou deixar de confirmar. Tá? Então é um outro ponto, é aquilo, eu concordo ou discordo, eu vou confirmar ou não vou confirmar. Tá? Então é o viés que nós temos. E ela pode ser utilizada, é algo que não é obrigatório, para fundamentação teórica de artigos. Então, se você está desenvolvendo um artigo, se o trabalho seu de conclusão de curso é desenvolver um artigo, pode ser utilizado como fundamentação teórica. Você está desenvolvendo um TCC na modalidade de monografia, pode utilizar a revisão narrativa, você pode utilizar na dissertação, você pode utilizar na tese, você pode utilizar onde for. Então, a revisão narrativa, escrevo novamente aqui, ela é possível de ser utilizada. Aí vai depender aqui de uma conversa com a pessoa que está pesquisando. Muitas vezes aqui é o aluno, deve conversar com o seu orientador para avaliar o que é melhor naquele momento. Eu vou fazer um levantamento bibliográfico, eu vou fazer uma revisão narrativa, eu vou fazer uma revisão integrativa, eu vou fazer qual é o tipo de revisão mais adequada ou que o orientador considera melhor naquele momento para aquele tipo de tema que foi previamente estruturado. Então, tudo conversando, você vai se acertar com o seu orientador. Tá? Então, você precisa ter essa estrutura, que pode ser utilizada para fundamentar um artigo, enfim, uma dissertação ou até uma tese nesse caso. E um último ponto, pessoal, agora sim, quando que eu elaboro uma revisão narrativa? Então eu já sei vários pontos da revisão narrativa, já sei estruturas que eu posso conversar com os autores, colocar eles inclusive em conflito para gerar alguma lacuna, mas eu preciso saber quando que eu vou elaborar a revisão narrativa. Qual é a estrutura minha de pesquisa que ela vai me dizer, olha, esse é o momento de você elaborar uma revisão narrativa. O primeiro ponto, e esses são 4 tópicos importantíssimos aqui, quando evidenciar tópicos inéditos, atuais, controversos, por isso que os autores têm que conversar, em ascensão ou passíveis de serem revisados, mas somente quando revisões similares não tiverem sido publicadas. O que quer dizer aqui, pessoal? Nós precisamos entender muito bem esse primeiro conceito. O que quer dizer? Eu tenho aquilo que eu coloquei antes. Por exemplo, tem vários temas na área de inovação, na área de empreendedorismo, pegando um exemplo fictício aqui, que eles não estão bem sedimentados, eles não estão ainda bem solidificados, eles não estão bem entendidos. E eu faço uma pesquisa prévia
em um banco de dados, por exemplo, uma Scopus ou uma Web of Science, e eu comprovo que não tem uma revisão ainda de literatura sobre aquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou propor uma revisão narrativa para fazer uma estrutura de passar para a comunidade científica, para aquela da minha área em si, o que se tem de autores. Eu vou colocar todos esses autores para conversar e ao final eu vou apresentar como autor daquele trabalho uma conclusão. Eu vou colocar uma narrativa, eu vou descrever algo para aquela comunidade. Só que é importante entender, tópico inédito, atual, controverso, que esteja em ascensão, mas que não tenha revisão naquele momento que seja similar. Então, esse é o primeiro ponto. Um segundo elemento, quando existem poucas revisões sobre o assunto. Então, é um outro elemento. Só que quando se fala em poucas revisões sobre o assunto, e aí eu já vou fazer a leitura do terceiro, porque estão conectados, quando existem artigos o suficiente para embasar o assunto. Não existe, na verdade, necessariamente um número, mas sugere-se em torno aí de 10 artigos em si. É uma base, é uma estrutura. E aí, esse ponto 2 com o ponto 3, o que nós temos? Quando existem poucas revisões sobre o assunto, eu preciso entender o seguinte, é um tópico inédito, é um tópico atual, mas eu tenho alguns outros autores para colocar pontos positivos e negativos sobre eles. Não, eu tenho quatro artigos até o momento, numa grande base da Scopus ou da Web of Science, que somente apontam 4 artigos sobre aquela temática. Bom, ela é extremamente inédita. Mas será que eu tenho base para fazer? Ele é algo controverso em si. Eu li esses 4 autores, 2 discordam e 2 concordam. Bom, mas será que não é muito pouco essa estrutura? Então, será que eu não preciso ainda deixar um pouquinho mais, algum tempinho para essa área amadurecer e aí sim propor uma revisão narrativa? Então, você pode pensar, se bem que 4 artigos para 10 artigos, o crescimento de 6 artigos é algo rápido, não é algo aí de anos, mas é algo curto. Não dá para precisar um tempo, enfim, mas dependendo da área, o assunto cresce muito rápido. As contribuições da ciência a nível mundial, elas também são robustas em si. Não é só você que vai perceber aquele assunto, aquele tópico inédito. São vários pesquisadores, dezenas, centenas, às vezes milhares de pesquisadores que assumiram aquele ponto, avaliaram que é um tópico inédito e vão propor pesquisas, vão propor revisões narrativas em si. Então, precisa ficar ligado, precisa ficar atento, pesquisando sempre nessa estrutura. E um quarto e último ponto aqui, quando o pesquisador tem experiência ou existe convite para publicar. Na questão da experiência, pessoal, tá? Então, por exemplo, você já é uma referência, que não é o caso, por exemplo, pessoal, e não é nenhum demérito nesse caso, mas não é o caso, por exemplo, de um aluno da graduação. Tá? Ele não tem experiência ou ele não tem um know-how específico, por mais que ele tenha uma leitura muito boa naquela estrutura. Tá? É muito difícil ter isso aqui, tá? É muito difícil. É um pesquisador, pessoal, ele precisa ter uma base, ele precisa ter artigos, ele precisa ser aceito pela comunidade científica como uma pessoa de respeito, ou como uma pessoa com uma autoridade na área. Então, o pesquisador precisa ter experiência ou muitas vezes uma revista, ela coloca uma edição especial. Existe o convite aqui pela uma edição especial em si e os autores ou os editores daquela revista, eles convidam essa pessoa, referência, para fazer uma revisão narrativa para apontar novas linhas. Então, por exemplo, no ano tal, lá, o editor ele pede, elabora uma revisão narrativa colocando os autores que mais publicam na nossa revista para tirarmos alguns pontos ou uns hot topics ou tópicos quentes, vamos dizer assim, para essa área. Então, ele pode apontar esses elementos. Então, você pode pensar nessa linha aqui. Por isso que a revisão narrativa, ela não segue uma linha específica, ela não segue uma metodologia certa ou um protocolo rígido, porque muitas vezes essa estrutura de convite em si ou de pesquisador ter experiência, porque ele precisa se sentir um pouquinho mais livre para discutir esses novos temas. Ele também pode colocar as suas opiniões, as suas contribuições. Por lógico, eu posso concordar, discordar nessas estruturas. Então, eu preciso apontar, eu preciso propor
propor narrativas nesse caminho. Então, pessoal, para nós fecharmos aqui, eu espero que você tenha entendido esse bloco D, o que é a estrutura de uma revisão de literatura, que é denominada revisão narrativa. Então, o que eu preciso entender, pessoal? Primeiro, que a introdução em si desse nosso trabalho, ele deve colocar alguns pontos, pelo menos 4 pontos essenciais, que é uma estrutura de contextualização sobre o assunto, ou seja, apresentar a temática, apresentar a estratégia, o tema delimitado que eu vou trabalhar naquele momento. Um segundo ponto, eu preciso descrever algum termo, um significado, um chamado termo técnico, algum conceito, uma evidência de citação para realçar a importância daquele assunto. Eu preciso propor ou avaliar algum outro artigo que diga aquilo importante, que passe para a comunidade acadêmica a importância daquele nosso momento para elaborar a revisão narrativa. Um terceiro ponto, que a introdução ela deve propor para o leitor em si, ou seja, ela deve colocar o interesse para a comunidade acadêmica em si, para que o leitor tenha um certo despertar técnico para ler aquele artigo. Por quê? Porque ele resume pontos abordados em maior detalhamento ao longo do texto. Ou seja, eu posso instigar a leitura, eu posso colocar elementos essenciais. Olha, nessa introdução vai ser visto tal e tal ponto, então eu vou dizer para ele, olha, se tu ler todo, tu vai ver tudo isso aqui que eu apresentei anteriormente. Então, na verdade, a função da introdução é essa, ela é introduzir, ela é apresentar um resumão geral do que vai ser visto ao longo do texto ou da parte de desenvolvimento em si. E um quarto ponto, a introdução deve compilar citações, ou seja, eu preciso compilar as citações que existem sobre aquele tipo de tema, ou de assuntos, ou de problemas recentes, de falta de atualização sobre aquele tópico, ou de lacunas, ou de controvérsias, celeumas, contradições entre autores em si. Então, a revisão narrativa, na parte da introdução, ela deve contextualizar, descrever significados, instigar a leitura, compilar citações. E aqui, pessoal, eu coloco um exemplo e também deixo a fonte, porque eu acho que é importante sempre deixar da onde que vem a fonte, o material em si. Começo da introdução. Preciso entender o quê? Que ele serve para contextualizar, ou seja, para apresentar. Eu vou apresentar ao leitor sobre o assunto a ser abordado naquela pesquisa. E esse autor aqui, o que ele faz? Esses autores, eles colocam o seguinte, ó, a contextualização sobre o assunto. Eles vão colocar aqui, e eu vou depois destacar outros pontos, que ele coloca, e aí não vem o caso aqui, a leitura mais técnica em si, mas pelo menos para nós saber uma contextualização. Como que ele colocou isso, tá, nessa área de conhecimento? Então ele fala que a cetamina foi descrita em 1965 e aprovada pela FDA, que é dos Estados Unidos, em 1970. Trata-se de um anestésico intravenoso com diversas aplicações, incluindo sedação, analgesia somática e estimulação simpática do sistema nervoso. Então ele está colocando uma contextualização. Esse é o primeiro ponto. Eu coloquei uma contextualização. Só um breve estrutura geral. Na verdade, um parágrafo aqui. Tá? Estou contextualizando. Agora, o restante dessa nossa introdução, pessoal. Então, eu ainda estou no bloquinho introdução. Na primeira sessão do nosso da revisão narrativa. O segundo elemento, o meio da introdução em si. Então, eu tenho esse primeiro bloco e agora eu vou ter um segundo bloco em si. Serve para descrições, aquilo colocado anteriormente, significados, termos técnicos e evidências de citações para realçar a importância do assunto. Então tem lá a importância do assunto. O uso da cetamina na prática clínica foi limitado durante um período de tempo devido a seus efeitos colaterais do sistema nervoso e as características da droga. Entretanto, então eu estou colocando uma importância. Entretanto, devido ao seu perfil estável juntamente com tal coisa, respiratórias benéficas e sua potência analgésica, ela ressurgiu recentemente. Assim, então, você entenda algumas palavras para dar um realce, para apontar uma certa importância do seu assunto. Assim, a cetamina tem sido utilizada no tratamento de dores e tal, e no tratamento de tal.
como asma, estado tal. Então, o que ele está fazendo? Ele está colocando, olha, é importante porque ela voltou, ela teve um tempo que não estava, agora ela está. Então, eu estou trazendo um certo elemento, uma certa contribuição, dizendo para aquela pessoa que está lendo, e aí pode ser qualquer uma, inclusive os avaliadores, que aquilo é importante, que aquilo tem um certo interesse científico em si. Então, esse é o meio da introdução. Agora, um outro ponto em si, eu posso pensar, se eu já colocou aqui para descrever as descrições sobre significados, eu também posso colocar sobre a parte para instigar a leitura dessa pesquisa, resumindo pontos em maior detalhamento. Então, tudo isso que foi colocado aqui. Eu coloquei, inclusive, esse bloco, claro, que dá importância em si, mas você começa a avaliar a parte de resumir certos pontos. Então, você coloca, a cetamina tem sido utilizado no tratamento de dores e tal. Eu estou resumindo alguns pontos que, para mim, como pesquisador, lembra que nós não temos um protocolo rígido, que eu acho, como pesquisador, que é importante para a comunidade científica em si. E aí vem mais para o final da nossa introdução em si, que é para compilar uma citação, algum assunto ou um problema recente, por exemplo, uma falta de atualização sobre o tópico. Então, aquilo que foi colocado no início desse material, mas agora só colocando específico com exemplo. O que vai ser colocado? O objetivo desta revisão bibliográfica narrativa, então está sendo colocado aqui, ou poderia ser colocado somente em revisão narrativa, é apresentar os aspectos teóricos e práticos da aplicação clínica, enfatizando seu papel em ambientes de unidade, UTI e de pronto-socorro. Então, o que ele está colocando aqui, pessoal? Ele coloca que o objetivo da revisão narrativa, ele está descrevendo a revisão narrativa e é apresentar, o autor vai apresentar tanto aspectos teóricos quanto práticos. Então, ele vai fazer uma estrutura, olha, quais são os aspectos teóricos em relação à UTI, ao pronto-socorro, quanto seus aspectos práticos. Por isso que ele está colocando essa estratégia, ele já está dizendo no objetivo, no grande objetivo do trabalho, que é fazer isso. Vamos dar continuidade aqui à nossa estrutura da revisão narrativa. Como elaborar a parte de métodos, de material e métodos da revisão narrativa. Alguns pontos aqui, pessoal, lembrando sempre que nós não temos um protocolo rígido, mas é necessário descrever algumas coisas. Então, os métodos, para que servem os métodos de uma revisão narrativa? Vários itens, pessoal, vários itens, dependendo da sua linha, dependendo do que os autores também, outros autores da sua linha, já escreveram, por exemplo, uma revisão narrativa e o que eles colocaram, qual é a estratégia que eles utilizaram. Você pode, inclusive, utilizar essa estratégia deles. Então, o primeiro item, pessoal, utilização das palavras-chave, os nossos descritores, alguns sinônimos, termos relacionados. Então, eu posso primeiro pensar nesses elementos, ou seja, os métodos descrevem as palavras-chave dessa nossa pesquisa. Descrevem também a identificação da língua da pesquisa. Qual é a língua que é utilizada nesse caso dessa nossa pesquisa? Então, eu preciso também pensar nessa estrutura. Um outro elemento, um terceiro elemento, identificar os autores, tanto pessoais e a parte jurídica em si. Nesse caso, se tem alguma empresa, se tem algum elemento nesse ponto. Outro elemento, identificação de periódicos relevantes. Então, os métodos descrevem quais são os periódicos relevantes ou os periódicos que foram utilizados naquela prática de descrição da revisão narrativa. Um outro ponto é o recorte temporal, identificação de período. Qual é a data da publicação? Por quê? Porque depende do objeto da sua pesquisa. Se você quer fazer um recorte temporal de 5 anos, de 10 anos, ou você quer pegar mais... Lembrando, pessoal, 10 anos, ela não é um hot topic, então ela não é um tópico mais atual, ela não é uma celeuma mais atual. Cuida, por exemplo, a parte de marco temporal que você está utilizando. Muito importante essa data de publicação para você também, achando que está fazendo uma grande coisa, mas daqui a pouco você fez um marco temporal tão grande que ele não é uma revisão narrativa mais. Tá? Tem que cuidar esse elemento aí. Um outro elemento, restrições ou limitações da pesquisa. Por exemplo, a parte de termos de busca, a parte de bases de dados. Então, você utilizou só Scopus e deixou o web de fora, e aí é uma restrição, é uma limitação de pesquisa em si. Tipos de busca, você fez uma busca simples, você refinou a busca, você colocou ano, você colocou termo, você colocou palavras-chave, você colocou a língua. Então, tudo isso é uma busca mais avançada em si.
Operadores booleanos, então você utilizou lá or, and e outros aí no caso, e assim sucessivamente, usou daqui a pouco um truncamento em si, estruturas de parênteses, cifrão e outros elementos que podem ser utilizados na questão de operadores lógicos, e isso também tem que ser descrito na metodologia. Isso tem que ser colocado na sua estrutura metodológica. E recursos de buscas, que é a estratégia colocada, booleanos e outros aí. Então, vamos ver um exemplo aqui, pessoal. O que se tem? Seguindo o mesmo artigo, a mesma estrutura, nós temos que era a contextualização, que era o início da introdução, a importância do assunto. Depois da importância, nós temos a questão mais de aplicação em si, que é se seja o objetivo do nosso trabalho. Então, ele vai apontar o objetivo, na verdade, ele aponta um vetor de direção que eu quero entregar, e a descrição do método. Aqui sim é o que nos interessa. E aí, o que ele descreve, pessoal? Lembra das estruturas anteriores desse nosso bloco aqui? Nós temos o que? Esta foi uma revisão bibliográfica narrativa sobre as aplicações clínicas da cetamina. Então, ele está colocando aqui. Realizou-se uma pesquisa eletrônica de literatura na PubMed. A seguinte estratégia de busca com palavras-chave e Medical Subject Reading foi utilizada. Ele colocou a palavra e um operador booleano. E aí ele colocou sistemático ou or. Então, ele está colocando uma estrutura de utilização. Ele está colocando, ele quer essa e qualquer uma daquelas outras. Tá? Então, qualquer uma serve. Ou a primeira, aqui no caso, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. Tanto faz. Tá? Mas ele quer a primeira, que é o operador, que ele diz que é a chamada obrigatória em si, essa e qualquer uma das outras. Tá? Por isso que ele está colocando a questão também dos parênteses aqui. A presente revisão, vamos fazer uma limpeza aqui, pessoal. Tá? A presente revisão incluiu estudos publicados na PubMed até janeiro de 2021. Então, o que é isso aqui, pessoal? Até janeiro de 2021 é o nosso recorte temporal. É o nosso recorte temporal. Tá? O que ele está fazendo em si. Essa é uma estrutura que os autores pensaram naquele momento. E aí ele segue, pessoal. Ele vai seguir dizendo o seguinte, que o título e o resumo de todos os artigos foram rapidamente examinados quanto à relevância. Então, ele está fazendo aqui um skinning, no caso, está fazendo uma avaliação específica somente desses elementos, e não foi adotada qualquer restrição quanto à linguagem. A parte de linguagem, pode ser um artigo escrito em português, em inglês, mas ele está, na verdade, ele está fazendo, se você for avaliar, ele está colocando os termos de busca tudo em inglês. Tá? Então, é quase que certo, vai vir algum termo em português, vai vir algum termo em português, a pesquisa vai vir algum termo em espanhol, vai vir, mas a restrição quanto à linguagem ela já está sendo colocada anteriormente, nessa parte de baixo aqui, os termos ou a estratégia de busca, ou as palavras-chave. Tá? Então, é um ponto só para nós nos atentarmos. E ele segue dizendo o seguinte, a estratégia inicial de busca identificou 5.670 artigos possivelmente relevantes. Tá? Isso é a estratégia inicial de busca. Destes, 151 artigos, então ele partiu de 5.670 no ponto 1 e depois para 151 relevantes foram selecionados para análise completa. O que acontece aqui, pessoal? Ele passou para, num segundo momento, somente 151 artigos. A partir desses artigos, bem como de revisões e meta-análises relacionadas, então ele olhou outros trabalhos em si, todas as referências foram inspecionadas e os títulos possivelmente relevantes foram pesquisados manualmente. Então, o que ele fez? Ele confiou na estratégia de busca, utilizando os elementos deles, da PubMed, mas ele fez também pesquisa manual para avaliar, muitas vezes, que pode ter escapado algum elemento, pode ter escapado, enfim, algum artigo tenha ficado, enfim, tá? Mas ele chegou ao final nesse percentual, na verdade, melhor dizendo, nesse número, 151 artigos para fazer a avaliação da sua revisão
narrativa. Então aqui, pessoal, nós fechamos esse ponto que se trata da parte de métodos de uma revisão narrativa. Agora nós vamos discutir sobre como elaborar o desenvolvimento do trabalho. Agora vamos partir para o desenvolvimento em si. E aí o que nos interessa entender, pessoal, que quando nós estamos pensando no desenvolvimento, o que ele descreve? O que nós precisamos apontar pelo menos de caminhos, alguns elementos em si que são consolidados pela área dos pesquisadores que trabalham com revisão narrativa em si. As buscas realizadas é uma questão lógica, esse é o primeiro ponto. Se eu estou fazendo uma revisão narrativa, se eu estou fazendo uma busca, eu preciso apresentar as buscas, é até lógico isso. Tá? Então o desenvolvimento precisa apresentar as buscas dos trabalhos que o pesquisador julga, por isso é subjetivo, por isso subjetivo, que nós temos alguns problemas, uns viés aqui na nossa pesquisa, que o pesquisador julga, por isso que muitas vezes são pesquisadores mais sêniores, são pesquisadores que têm mais experiência, que têm mais relevância naquele contexto para escrever uma revisão narrativa em si. Um segundo ponto, as citações de trabalhos de demais fontes de informações essenciais para uma adequada compreensão da revisão. Então, eu preciso descrever quais são as citações em si desse trabalho. Um terceiro ponto, eu preciso descrever quais são os conceitos, as lacunas de pesquisa, as críticas e as observações. Na verdade, o trabalho de revisão narrativa, pessoal, se você já percebeu aqui, claro que eu apresento a lacuna, eu apresento algum conceito em si, mas eu não estou interessado eventualmente num conceito. Um conceito, muitas vezes eu encontro num livro em si, que já tem anos de publicação. O que eu quero, como um pesquisador, eu quero as críticas, eu quero saber as observações, eu quero saber a novidade daquele trabalho. O que aquele pesquisador sênior está dizendo sobre o ineditismo nessa área? O que ele está apontando? E aí eu posso fazer várias, inclusive alguns fazem análise de conteúdo do que foi dito naquilo ali. Tirar termos, tirar novos caminhos, fazer ligação entre frases em si, porque eu preciso saber as críticas, eu preciso saber as observações, eu preciso saber o ineditismo que se espera. Por isso que o desenvolvimento ele descreve isso, por isso que ele é algo mais livre para o pesquisador, ele é algo julgável, ele é algo mais subjetivo, é mais pessoal em si. E um quarto ponto para o desenvolvimento descreve o seguinte: a ordem lógica dos argumentos em si, a fim de aprofundar nos próximos parágrafos. Então, eu começo falando e vou aprofundando aquela estratégia. Lembrando, pessoal, que muitas vezes o desenvolvimento não tem necessariamente uma parte, mais um protocolo, ela não tem algo mais rígido em si de como desenvolver esse elemento que é o bloco de desenvolvimento. Então, nós vamos ver aqui, o primeiro grande elemento, pessoal, na verdade, não existe um título aqui que descreva, e aqui eu selecionei um artigo que justamente utiliza dessa estratégia, ou seja, que ele na verdade não coloca um título aqui de desenvolvimento, se colocou anteriormente de introdução em si, mas aqui não se coloca, que é desenvolvimento em si. Então, por quê? Porque a revisão narrativa ela é uma estrutura mais livre, ela é uma estrutura mais subjetiva, mais pessoal do autor que está desenvolvendo isso. Então, eu não tenho esse tal do desenvolvimento aqui no meio, tá? Não tenho essa estrutura. O que eu vou ter? Eu já vou ter as descrições do trabalho em si, aquilo que eu acho que é importante naquele momento. E aí vem o seguinte: o outro bloco, a seção do desenvolvimento, se divide em subseções, que são subseções informativas em si. Então, eu vou colocando lá qual é a seção, a farmacologia, qual é a outra seção, efeitos adversos. E aí eu venho dividido em subseções, em elementos que eu vejo que tem maior interesse naquele momento. Até porque eu já sou um pesquisador, eu entendo daquela área, então eu posso estruturar esse meu trabalho nesse formato em si. Então vem as seções e as subseções em si. Não é necessário, na verdade, pessoal, assim como não coloco o desenvolvimento, eu não vou colocar a palavra seção nem subseção. Aqui só está sendo colocado para que você entenda essa estrutura em si. Então, eu tenho esses elementos aqui para ser colocado, mas não é para colocar a palavra seção ou subseção, assim como não colocar a palavra desenvolvimento. Um outro ponto, pessoal, lembrando que, como é uma revisão narrativa em si, eu preciso, descrever conceitos. Eu preciso trazer isso. Então, eu coloco aqui, já no primeiro, a cetamina, ela é
e aí eu vou apresentar um autor. Eu coloco um conceito em si, um conceito e apresento quem é o autor. E aí eu vou seguindo, descrevendo, eu vou apresentando outros elementos aqui e colocando alguns autores. E assim sucessivamente, eu vou colocando autores e vou aumentando a minha estratégia para descrever conceitos. E ele vem apresentando mais um autor, mais um conceito. E assim sucessivamente. Descrevi os conceitos em si, posso também fazer aquilo que a revisão narrativa ela se presta, que é combinar, contrastar, dialogar, colocar os autores para conversar entre si, ou seja, combinar e contrastar citações, ou seja, aqui um elemento, tem vários outros pontos, eu faço uma seleção de alguns aqui para colocar no vídeo, algo mais didático em si, para não ficar também tão desgastante essa estrutura, coloco alguns deles. Então aqui, contudo, as preparações comerciais de cetamina são misturas racêmicas, eu coloco lá o autor. Então, contudo, é uma contradição. Então, contudo, aí vem de novo, entretanto, e aí ele vai descrever o que é, e coloca um autor. Então, ele vai fazendo dessa forma. Outro elemento, com poucos efeitos adversos severos relatados, porque eu vou colocando contrastes ao longo da minha pesquisa em si. E ele vem depois dizendo, aqui, entretanto, mais um termo de contraste. Em pacientes adultos foi demonstrado isso e aquilo. E aí vem outros elementos. Pode também ter, pessoal, nessas combinações de contrastes, eles também colocam certas pequenas opiniões dele nesse meio, tá? Mas não são opiniões em si que são colocadas nessa estratégia em si, tá? Então, combinação e contraste de citações. Um outro elemento, pessoal, é a parte de evidências de lacunas de conhecimento. Então, se eu coloquei anteriormente a parte de contraste, de combinação, eu tenho que evidenciar as lacunas de conhecimento. Até porque é isso que me interessa. Eu estou lendo uma visão narrativa porque eu quero encontrar essas certas contradições, essas lacunas. Por isso que um sênior escreveu esse artigo. E aí ele vem, entretanto, até o momento. Mas observa uma coisa aqui, eu não vou colocar lacuna de conhecimento como uma subseção, eu vou colocar o quê? Algumas palavras que vão dizer para aquela comunidade científica, até porque eu tenho que saber, tenho que ter pelo menos uma base de leitura científica para entender o que o pesquisador está colocando. Entretanto, então aqui está a lacuna de conhecimento. Até o momento, há poucos estudos prospectivos de controle que validem o uso clínico da cetamina em pacientes e tal. E aí, isso aqui é importante. Então, ele está dizendo, olha, se eu interpretar de uma outra forma, quer dizer que eu posso contribuir, posso fazer pesquisas nessas linhas, eu posso desenvolver talvez um TCC numa parte mais inicial, uma dissertação, uma tese, enfim, nessa estrutura, lacuna de conhecimento. Nesse ponto, tem outros elementos aqui, você vai pausar o vídeo, baixar o artigo, daqui a pouco você vai avaliar, se for a sua área, claro, isso é uma questão lógica. Então, evidências das lacunas de conhecimento. E para nós fechar, pessoal, algumas críticas, algumas observações, alguns pontos que o autor entende. E ele coloca, o último manual sobre analgesia, sedação não recomenda rotineiramente o uso de cetamina para o tratamento específico de tal coisa. Então, ele está falando, entretanto, recente revisão sobre o uso de cetamina em pacientes tais sugere, ele está colocando olha, é um ponto que pode ser repensado. E aí ele vem colocando, tem algumas vantagens, olha só, vantagem, então ele está fazendo alguma observação em relação a isso, e ele também fecha, as complicações podem incluir tais coisas, citando alguém nessa estrutura. Então, ele está colocando aqui as críticas, ele está colocando as eventuais observações ao longo do trabalho. Tem vários outros pontos, pessoal, assim como dito anteriormente, tem vários pontos aqui que ele fala, que ele descreve.
que ele critica num sentido de, claro, não uma crítica vazia, mas uma crítica de apontar caminhos, de apontar sugestões, de apontar autores, de colocar a comunidade científica para discutir nessa estratégia. Haja vista que é um artigo de revisão narrativa, então eu estou narrando uma historinha aqui sobre aquilo que foi proposto como tema inicial. Agora é a parte final, nós já estruturamos a nossa introdução, fizemos a parte de desenvolvimento, agora nós precisamos entregar algo, que é a conclusão, para fechar o nosso elemento de revisão de literatura, na modalidade de revisão narrativa. E o que nós precisamos colocar na nossa conclusão, pessoal? O que a conclusão ela vai descrever? 4 pontos de novo, pessoal. Primeiro, um breve resumo do porquê a revisão foi realizada, ou do que a revisão abordou. Então, eu posso falar um breve resumo ou do que ela abordou, qual que é o tema em si que ela se faz. Não inserir informações novas. Aqui, pessoal, você já deve perceber que, na verdade, isso aqui para qualquer conclusão de trabalho se utiliza. Você faz um breve apanhado geral. Na conclusão, você diz para o leitor, olha, leitor, eu estou concluindo e esse é o trabalho que eu fiz, essa é a temática que eu fiz. Eu não ensino nada novo, eu estou concluindo. Eu não estou discutindo, apresentando resultados nessa estratégia. Então, nunca coloque informações novas numa conclusão. E aí depende de trabalho, pessoal. Não é porque a revisão narrativa aqui pode ser qualquer um. Pode ser na sua monografia, na sua dissertação, na sua tese, no seu artigo, que for. Eu não coloco informação nova numa conclusão. Isso é algo banal. Isso aqui, nessa altura do campeonato, já tem que ser bem estruturado. Um segundo ponto, pessoal. Uma resposta para o problema apresentado na introdução, caso for necessário. Tá? Não tem nada de novo aqui nessa conclusão. Implicações, sugestões e destaques do que precisa ser feito daqui para frente. Ou seja, na verdade são as contribuições futuras para a área, enfim, algumas lacunas que ficaram. E a finalização do texto e eventuais sugestões de pesquisa. Então, pessoal, na revisão narrativa em si, a conclusão é vamos dizer assim, um apanhado geral de demais trabalhos científicos. Ela não tem nada de grande destaque nesse ponto, a não ser, por exemplo, quando era na introdução ou no desenvolvimento, que tinha alguns elementos mais específicos da revisão narrativa. Conclusão, ela é a mesma coisa de mais trabalhos em si, tá? Então ele vem lá, pessoal, ele vai colocar aqui, e já é a parte final, o principal mecanismo. Ele fala, a cetamina é útil, cetamina pode cessar, assim está surgindo uma série de novas indicações. Então ele está colocando algumas novas linhas, ele está trabalhando alguns novos pontos, algumas novas áreas que o leitor ou demais leitores podem fazer a leitura, por lógico, e utilizar aquilo para desenvolver novos trabalhos, para desenvolver novas pesquisas. E ele coloca ela numa área tal, ela ajuda a alguma coisa. Tá? Você pode fazer a leitura. O uso da cetamina se estende agora além do campo de tal coisa. Então ele está dizendo, olha, esse termo não pertence somente a essa área, ela pertence também, ela se espalhou, foi para outras áreas também do conhecimento. Portanto, ou para finalizar, é de suma importância que os médicos de unidade de terapia intensiva e serviço de emergência tenham conhecimento sobre os mecanismos de ação, as principais aplicações clínicas e os potenciais nessa estrutura. O que ele disse aqui, pessoal? Ele está colocando uma contribuição geral para a área, até porque ele é uma referência. Então, ele está colocando uma contribuição geral para aquela área em si. E aqui, pessoal, você viu ao longo desses vários pequenos blocos de vídeo a parte da introdução, a parte do desenvolvimento e da conclusão da revisão narrativa. Toda essa estrutura. Não tem grandes estratégias, até porque ela não tem um protocolo rígido, ela não é sistematizada rigidamente do que precisa ser feito. Ela tem mais uma estrutura subjetiva em si para propor. Algumas revistas aceitam, outras muitas vezes não aceitam em si, ou a proposta dela teria que fazer uma leitura do escopo da revista, o que ela aceita, se ela vai aceitar ou não uma revisão narrativa em si, mas ela é uma boa revisão que você pode trabalhar conceitos em si. Então, pessoal, nós ficamos por aqui, espero que você tenha entendido a estrutura de uma revisão narrativa. Um abraço e até o próximo vídeo.